Se você está nesse vídeo é porque você já sabe que existe uma alternativa para a conquista da cidadania austríaca. Existe uma alteração de lei válida desde 2020 que permite ali de forma mais ampla a transmissão dessa cidadania para descendentes que de outra forma não conseguiriam conquistar esse direito. A Áustria trouxe essa possibilidade como uma forma de reparação histórica para aqueles descendentes de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição durante o período da Segunda Guerra. Hoje eu vou explicar como funciona o parágrafo 58 da Lei de Cidadania Austríaca, quais os seus requisitos de aplicação e quem se beneficia dessa alteração de lei. Meu nome é Vitória Araújo dos Santos, eu sou advogada internacional e desde 2020 eu já auxiliei dezenas de famílias a conquistarem esse direito com base nessa nova lei. Para fins de contexto, essa lei foi criada como uma possibilidade de reparação histórica, para que a Áustria tenha agora um meio ali, uma possibilidade de fazer alguma coisa por aquelas pessoas que sofreram com a perseguição pelo partido nazista. Então, do alemão, a gente chama isso de Wiedergutmachung. E é com essa base aqui de reparação que eles concedem a transmissão da cidadania para descendentes de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição, mas principalmente pela perseguição religiosa, ou seja, da comunidade israelita da Áustria e que conseguiram sobreviver a todos esses horrores e hoje os seus descendentes que, de outra forma, não poderiam conquistar a cidadania, seja porque esse imigrante perseguido realizou uma naturalização em outro país e por isso perdeu a cidadania austríaca, ou porque ela foi removida realmente por ações políticas do partido naquela época, ou por algum outro tipo de limitação ali que seria aplicada na via tradicional, mas que aqui, pelo caráter de reparação dessa lei, ela já não se aplica. Por isso ela vem atingir de forma muito mais ampla ali descendentes tanto de homens, mulheres, independente das situações ali de existirem casamentos ou não. Para que nós consigamos definir se essa lei é aplicável ou não ao seu caso, existem 4 requisitos. Esses requisitos são cumulativos, ou seja, faltando qualquer um deles, a lei já não se aplica ao seu caso, e eles são, em caráter de análise, em relação ao imigrante da sua família, ou seja, aquele austríaco que realmente deixou a Áustria e veio para o Brasil. Portanto, sobre esse austríaco, o primeiro requisito seria a data de imigração. A Áustria estabelece que a imigração precisa ter acontecido antes de 55. Então, o que a lei nos dá nesse cenário? Ela nos dá um requisito final, um requisito temporal final, mas ele não nos dá um requisito inicial. Por isso a gente tem que trabalhar com os outros requisitos, com bastante lógica também e sensatez, para conseguir ali, dependendo da data de imigração, aplicar ou não essa lei. Portanto, é sim possível fazer a aplicação dessa lei, mesmo que o imigrante da sua família tenha deixado a Áustria antes de 33, que foi o ano-chave em que o partido nazista ascendeu ao poder. O segundo requisito é com relação à cidadania desse imigrante. E aqui a lei traz uma inovação que é muito favorável porque ela amplifica as gamas de cidadania que são abrangidas por essa lei de exceção. Portanto, esse imigrante que deixou a Áustria, ele poderia tanto ser austríaco como ser apátrida, caso tenha perdido ali a cidadania austríaca por algum movimento político do partido, ou ele poderia até mesmo ter qualquer cidadania de um país sucessor do Império Austro-Húngaro, mas desde que estejam também os outros requisitos, e o próximo deles é com relação à residência. Então, independente da cidadania dessa pessoa, ela precisava estar residindo em um território da Áustria atual. Portanto, essa questão da cidadania ela foi bastante amplificada, o que é muito positivo, porque ela se aplica não somente aos cidadãos austríacos, mas a qualquer cidadão de um dos países ali próximos que viesse a residir na Áustria. Aqui existem esses 2 pontos em conjunto, eles vão sempre andar juntos. É o ponto da cidadania junto com o ponto da residência. Essa residência precisa ser uma residência permanente em algum território atual da Áustria, para que a gente consiga aplicar aqui de forma cumulativa esses requisitos. Porque justamente por ser uma lei que vem em caráter de reparação, a gente precisa comprovar os elementos ali de conexão com a Áustria.
Então, por mais que seja uma pessoa que tinha uma outra cidadania, se ela residia na Áustria e sofreu essa perseguição pelo partido que estava no poder na época, a gente pode sim aplicar essa exceção de lei e conseguir a cidadania austríaca para os descendentes dessa pessoa. Por isso que essa é uma lei tão benéfica, tão positiva e que de forma tão ampliada consegue ser aplicada ali e trazer esse direito. O quarto requisito é de fato com relação à perseguição. Aqui existem as maiores dúvidas, é o ponto que eu recebo os maiores questionamentos dos meus clientes, que é como que nós fazemos para comprovar que havia uma perseguição com relação àquela pessoa. E aqui eu te trago uma questão que é muito interessante, porque mesmo que nós não tenhamos ali um documento, que em muitos casos, eu digo que tem, infelizmente, em muitos casos a gente encontra documentação que comprova de forma inequívoca uma perseguição direta para aqueles indivíduos, seja passaportes cancelados, registros civis alterados, com nomes mesmo alterados, isso era muito comum, porque o partido tinha como objetivo sinalizar ali aquelas pessoas que tinham uma origem israelita, que pertenciam à religião judaica, para que pudessem, de repente, num segundo momento, aplicar a perseguição de forma mais direcionada, seja levando aquelas pessoas para campos de concentração e, enfim, exercendo todos os horrores que realmente aconteceram naquela época. Mas o que eu posso te trazer é que, mesmo nos casos em que a gente não encontra uma documentação que conforme de prova direta essa perseguição, comprovando que a pessoa pertencia à comunidade israelita, que era uma pessoa de religião judaica, isso já nos traz elementos suficientes para conseguir comprovar ali o temor, o fundado temor a essa perseguição, porque era uma comunidade que realmente não poderia viver de forma livre, desimpedida e tranquila na região da Áustria naquela época. E por isso que, por mais que nós não tenhamos documentos ali, listas, seja listas de envios para campos de concentração, né, ou seja, documentos muito contundentes que comprovam de forma inequívoca essa perseguição, por mais que não exista esse tipo de documento, comprovando que se tratava de um judeu que vivia na Áustria naquela época e que teve que deixar ali o seu lar, a sua casa, a sua família, tudo o que tinha para trás para fugir dessa perseguição, aqui nós já temos todos os requisitos necessários para a aplicação dessa exceção de lei que vem aqui em caráter reparador conceder a cidadania aos descendentes dessa pessoa, justamente porque a Áustria reconhece hoje em dia todo o mal que foi causado para essa comunidade e tenta, dessa maneira, trazer pelo menos algum tipo de benefício, algum tipo de reparação, que por menor que seja, pode trazer hoje alguma vantagem, alguma possibilidade de vida, né, de ter o passaporte europeu, para que essas pessoas se reconstituam. E por mais que isso não apague o passado, pelo menos é algum tipo de reconhecimento que hoje possibilita aqui diversos benefícios para os descendentes. Agora, quanto à montagem do processo em si, o que você precisa para realizar um processo como esse? Como qualquer outro processo tradicional de cidadania, existem ali documentos básicos, então nascimento, casamento, óbito, de todos os familiares daquele imigrante até você. Tudo isso é necessário para o processo. Essa documentação, ela é naturalmente apostilada, traduzida, que são também procedimentos padrão em qualquer processo de cidadania, mas aqui entram algumas diferenças. Esse processo, ele segue sempre, o protocolo dele é sempre feito na Embaixada da Áustria, então não é um processo que você pode protocolar em qualquer tipo de consulado. Ele é acompanhado do seu passaporte brasileiro atual, então esse documento também vai no original para a Embaixada da Áustria. E uma coisa que é muito interessante, não é a embaixada que faz essa análise quanto à concessão ou não da cidadania. Essa documentação ela é apresentada na embaixada, são feitas cópias autenticadas lá pelos funcionários da embaixada e essas cópias seguem para Viena para que em Viena, no MA35, seja analisado o seu caso. O prazo estimado ali para análise é de 1 a 2 anos. Muitos casos que eu já patrocinei, que eu já realizei, em poucos meses nós já tínhamos em mãos a confirmação da cidadania, mas isso varia de acordo com a complexidade de cada caso. Mas é um processo que costuma ser muito mais rápido
que o processo tradicional de descendência, desde que estejam comprovados, claro, aqueles 4 requisitos que eu mencionei anteriormente. Por isso, se você é descendente de um imigrante austríaco e acredita que esses 4 requisitos que eu mencionei se aplicam a um imigrante da sua família, muito provavelmente você tem direito à conquista de um passaporte austríaco. Por isso, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu trabalho com esse tipo de processos desde a alteração de lei. Então, desde 2020, eu tenho auxiliado aqui dezenas de famílias a buscar a documentação, adequar os documentos, trazer ali declarações de familiares, reconstituir aqueles fatos que às vezes se perderam mesmo, seja porque os documentos foram perdidos, destruídos, mas eu auxilio realmente nessa reconstrução da história da família para que a gente possa apresentar o seu caso da melhor forma, da forma mais completa, a esse órgão em Viena que vai analisar para que a cidadania seja concedida ali sem mais problemas e com muita rapidez. Por isso, se você precisa de auxílio na reconstituição da história da sua família, para a montagem desse caso de cidadania, que é uma coisa tão importante e que tem um caráter tão nobre, que é dessa reparação aos maus causados pela Áustria, conte comigo, eu estou aqui, essa é a minha missão de vida, realmente te auxiliar na reconquista desse direito, porque eu entendo que isso tem muito mais valor que simplesmente um passaporte que te permite entrar nos Estados Unidos sem o visto. Isso é realmente uma reconstituição aqui familiar, histórica e tem um valor muito maior do que simplesmente um passaporte. Meu nome é Vitória Araújo dos Santos, sou advogada internacional. E se você tem interesse em mais vídeos como esse, deixe aqui embaixo seu like, os seus comentários. Caso tenha mais dúvidas, eu posso trazer aqui mais vídeos esclarecendo melhor esse assunto. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui.